Todos os anos, minha família se reunia para um retiro longe do barulho da vida cotidiana. Uma cabana remota na floresta, cercada apenas por árvores, ar puro e o tranquilo murmúrio da natureza. Era nosso momento de reconectar. Mas este ano, algo parecia diferente. Bem-vindo a Histórias Secretas dela. Se você se interessa por contos proibidos e reviravoltas chocantes, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Fique comigo até o final da história. Acredite, você não vai querer perder o chocante desfecho. Vamos começar. Sempre fui próxima do meu primo Alexandre, mas este ano foi diferente de todos os outros. Sou Raquel, tenho meus 20 e poucos anos, começando a entender o que significa ser adulta. É estranho, no entanto. Conheço o Alexandre a vida toda, mas nunca esperei essa sensação de desconforto, esse impulso confuso entre nós. Crescendo em uma família que valorizava a proximidade, nosso relacionamento parecia natural. Sempre fomos amigos, compartilhando piadas internas, cuidando um do outro. Mas, ao longo dos anos, comecei a sentir algo mudar. Uma energia estranha que pairava entre nós, como algo não dito que nenhum de nós ousava reconhecer. Alexandre era alguns anos mais velho, mas isso nunca importou. Nunca nos vimos como algo mais do que primos, até este ano. Era tarde da noite quando a mudança começou, quando tudo mudou. O ar na cabana ficou mais quente. O burburinho dos meus parentes foi aos poucos morrendo enquanto iam para seus quartos. A noite estava silenciosa e, de repente, só restávamos eu e Alexandre na espaçosa sala de estar. Algo acontece quando todos os outros se vão. Quando as vozes desaparecem, o espaço se abre e o que antes era familiar começa a parecer diferente. Eu não queria admitir, mas o silêncio entre nós parecia pesado, cheio de uma tensão que eu não conseguia nomear. Ele estava sentado em frente a mim, no sofá gasto, a luz suave das lâmpadas fracas projetando sombras em seu rosto. Alexandre sempre foi o quieto da família, não de uma maneira distante, mas de uma forma reservada e pensativa. Seu charme não estava nas palavras altas ou em se gabar, mas em sua capacidade de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Ele sempre tinha essa presença calma e estável, como o chão sob seus pés, que você não percebe até que ele não esteja mais lá. E eu não era tão calma. Eu era do tipo que gostava de pensar no futuro, sempre me perguntando o que o próximo momento traria. Mas esta noite, eu não conseguia focar no futuro, não conseguia planejar o que viria a seguir. Esta noite, eu estava presa em um estranho limbo, entre algo que eu não conseguia explicar e algo que eu tinha medo de enfrentar. Nossas conversas sempre foram leves, casuais, sobre família, sobre a vida. Mas esta noite, não sei o que era. Eu senti algo mudar. Não estava nas palavras ditas, mas na maneira como nos olhávamos. Pela primeira vez, eu o vi de forma diferente e não tinha certeza de como lidar com essa percepção. Era como se todos os anos de familiaridade de repente parecessem estranhos, como se a fundação de tudo o que sempre conhecemos estivesse começando a rachar. Havia um silêncio entre nós, uma sensação de espera. Nenhum de nós falou por um tempo, e no silêncio, o ar se tornou denso com outra coisa, algo não dito, mas inegável. Conforme as horas se estendiam, nossa conversa se tornava mais íntima, mas não de uma maneira que fosse confortável ou natural. Era como se estivéssemos compartilhando coisas que não pretendíamos compartilhar. Eu me encontrava me abrindo mais do que nunca. E não era pelas palavras que eu dizia, mas pelo espaço entre nós que tinha mudado. O silêncio não era mais apenas uma ausência de som. Estava carregado como uma corrente elétrica vibrando sob minha pele. Em algum momento, comecei a notar coisas que não tinha notado antes. O jeito como os olhos dele permaneciam um momento a mais quando encontravam os meus, como seus movimentos eram um pouco mais lentos que o usual, como se ele estivesse saboreando cada momento da nossa proximidade. Eu não queria admitir, mas havia um calor no ar
que eu não conseguia ignorar. Eu podia senti-lo na maneira como meu corpo respondia à presença dele. Uma consciência não convidada rastejando pelas minhas veias. Tentei afastar isso, dizer a mim mesma que era apenas o ambiente, o calor da cabana, a luz fraca. Mas quanto mais tempo ficávamos ali, mais difícil era me convencer de que tudo estava bem. Não estava bem. Eu não sabia o que tinha mudado, mas algo dentro de mim sabia que isso não era apenas outro encontro familiar. Isso era diferente. Havia uma linha entre nós agora, e eu podia senti-la se esticando, puxando mais apertado a cada segundo que ficávamos ali sozinhos. Alexandre se mexeu no assento e por um momento pensei que ele ia dizer algo. Talvez quebrar o silêncio que tinha se estabelecido entre nós. Mas em vez disso, ele simplesmente olhou para mim. E aquele olhar era como se ele estivesse me vendo pela primeira vez. Realmente me vendo. Era como se todos os anos de reuniões familiares, de memórias compartilhadas, tivessem se dissolvido em um instante, substituídos por algo diferente, algo mais escuro, mais complicado, algo para o qual eu não estava pronta. Por um breve momento, me senti exposta, como se estivesse nua diante dele, mas não de uma maneira física. Emocionalmente, tudo o que eu tinha escondido, tudo o que eu tinha enterrado dentro de mim, de repente parecia que estava prestes a explodir. Meu coração disparou e minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu desesperadamente tentava me manter inteira. Não era apenas a proximidade física, embora isso fosse indiscutivelmente parte disso. Não, era algo no ar entre nós, algo que sempre esteve lá, mas que agora se tornava impossível de ignorar. A sala parecia menor e o espaço entre nós encolheu. Não era mais reconfortante, não era mais familiar. Eu não sei quanto tempo ficamos ali, apenas nos olhando, mas quanto mais o silêncio se prolongava, mais sufocante ele se tornava. A tensão entre nós era palpável, do tipo que você não podia simplesmente ignorar, do tipo que pesava em seu peito, fazia você sentir que não podia respirar. E então, sem perceber como tinha acontecido, me vi me aproximando dele. Não foi uma decisão consciente, não foi algo que eu tinha planejado ou mesmo desejado. Era como se meu corpo estivesse agindo por conta própria, puxado por alguma força invisível. Quando ele não se afastou, quando ele não pareceu surpreso ou desconfortável, senti um surto de algo. Alívio, medo, excitação. Eu não sabia mais. A linha entre todas essas emoções se desfez, tornou-se indistinguível e eu não conseguia dizer onde um sentimento terminava e o outro começava. E foi então que aconteceu. O ar entre nós se tornou tão denso que eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. O espaço entre nós tinha desaparecido e eu estava mais próxima de Alexandre do que jamais tinha estado antes. Próxima de um jeito que não era familiar, não era reconfortante. Não, isso era outra coisa completamente diferente. Algo sombrio, algo desconhecido, mas eu não conseguia parar. Eu não queria parar. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas sabia que era errado. E esse conhecimento, essa profunda e dolorosa consciência, apenas tornava a atração mais forte. E assim, lá estávamos, duas pessoas presas em algo que começava a se desenrolar. E eu não sabia como parar. Eu deveria ter me afastado. Eu deveria ter reconhecido o perigo. Mas a verdade é que eu não reconheci. E agora não posso voltar atrás. Agora estou presa neste momento, neste sentimento, e não sei onde isso vai dar. Mas estou apavorada com o que acontecerá se eu seguir adiante. O resto da noite passou em um véu. Não me lembro de como fui para a cama ou se sequer dormi. Tudo o que eu sabia era que algo entre mim e Alexandre tinha mudado e não havia volta. A pergunta que pairava em minha mente era simples. Como chegamos aqui? E mais importante, como sairíamos disso? Acordei na manhã seguinte com uma sensação de medo no peito. A luz do sol filtrando pelas cortinas parecia brilhante demais, dura demais,
como se estivesse zombando de mim pelos pensamentos sombrios que giravam na minha mente. Eu não conseguia escapar do que tinha acontecido. Estava ali, em cada respiração, em cada movimento. A memória me envolvia, recusando-se a me deixar. Não sabia o que tinha me tomado na noite anterior, mas não podia negar que havia uma parte de mim que não queria que terminasse. O toque da mão dele em meu braço, o jeito como os olhos dele pareciam permanecer nos meus, a tensão elétrica na sala. Tudo tinha sido tão inegável, mas agora, com a luz do dia, a gravidade do que fizemos me atingiu com a força de 1000 tijolos. Meu coração parecia estar sendo esmagado e ainda havia algo mais se agitando dentro de mim. Uma sensação de confusão, um desejo que eu não conseguia identificar. O resto do dia se desenrolou em uma neblina. Eu não conseguia me concentrar em nada. Meus pensamentos continuavam voltando para a noite anterior, para o momento em que cruzei uma linha que nunca pensei em cruzar. E, no entanto, por mais que eu temesse, havia uma parte de mim que não conseguia parar de pensar nisso. Não conseguia parar de se perguntar o que aconteceria a seguir. A família seguiu com suas atividades usuais. As crianças corriam pelo quintal, os adultos sentados na varanda e o ar estava cheio do zumbido de conversa fiada. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, algo não estava certo. Alexandre e eu evitávamos um ao outro durante a maior parte do dia, ou pelo menos eu tentava evitá-lo. Toda vez que eu o via de relance, meu coração acelerava e eu rapidamente desviava o olhar. Não podia deixar que alguém visse o que estava acontecendo, ainda não. Mas à medida que a tarde passava, me encontrei novamente sozinha com Alexandre, da mesma forma que na noite anterior. Os outros haviam saído para explorar as trilhas próximas, e a cabana parecia estranhamente silenciosa em sua ausência. Eu não pude deixar de notar a maneira como Alexandre me olhava. Seu olhar era suave, mas também estava cheio de algo mais profundo. Era como se o espaço entre nós estivesse carregado, pulsando com a mesma eletricidade que encheu o quarto na noite passada. E sem pensar, dei um passo em direção a ele, minha respiração curta no peito. Aconteceu tão rápido, rápido demais para que eu parasse. Ele estava perto da janela, de costas para mim, e eu estava a poucos passos de distância, observando-o. Meu corpo se moveu sozinho, uma força fora do meu controle. Antes que eu percebesse, estava de frente para ele, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Seus olhos encontraram os meus, e por um breve, aterrorizante momento, o mundo lá fora pareceu desaparecer. Meu coração estava batendo no peito, minha mente gritava para que eu parasse, me afastasse, fizesse qualquer coisa menos o que eu estava prestes a fazer. Mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Tudo em que conseguia pensar era na maneira como ele havia me olhado na noite anterior, a intensidade do momento pairando entre nós. Eu não me afastei, eu não conseguia me afastar. O espaço entre nós se fechou, e antes mesmo de eu perceber o que estava fazendo, eu estava me inclinando em sua direção. A sensação era avassaladora, como uma fagulha que acendeu algo profundo dentro de mim. Sua mão repousou sobre meu ombro, o calor do seu toque inconfundível. Minha mente estava dividida entre emoções conflitantes, medo e outra coisa, algo que eu não conseguia nomear. Havia uma urgência agora, como se ambos soubéssemos que nada seria o mesmo depois deste momento. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse acompanhar. Eu podia sentir a tensão, a proximidade e a maneira como meu coração disparava a cada segundo que passava. Eu deveria ter parado, eu deveria tê-lo afastado, dito que isso era errado, mas eu não fiz. Estávamos presos nesse estranho ritmo, um acordo silencioso entre nós que parecia tanto natural quanto errado. Eu estava presa nesse momento, em um sentimento que não conseguia explicar. Seu toque parecia permanecer, tornando impossível pensar com clareza. A linha havia sido cruzada e eu fazia parte disso tanto quanto ele. Naquele momento, nada mais importava. Nem a família, nem as consequências,
nem a culpa. Tudo em que eu conseguia me concentrar era na intensidade do que estava acontecendo. Era avassalador, consumia-me e, pela primeira vez, deixei-me sentir. Não parei, não me afastei. Tudo era um borrão, o mundo ao nosso redor desaparecendo ao fundo. Mas tão rápido quanto começou, o momento mudou. Meu estômago revirou ao perceber até onde tínhamos ido. A culpa inundou meu peito, mas não mudava a forma como meu corpo havia respondido. No fundo da minha mente, eu sabia que isso era um erro, algo que nunca poderia ser desfeito. Mas naquele instante, senti-me impotente para parar. Quando acabou, fiquei deitada ao lado dele, meus pensamentos dispersos. O quarto estava silencioso, o ar pesado com o peso do que havia acabado de acontecer. Não consegui olhar para ele. Em vez disso, fiquei olhando para o teto, meu coração acelerado, minha mente um turbilhão de confusão. O que tínhamos feito? O que eu fizera? Alexandre, no entanto, parecia calmo demais, como se tudo não tivesse sido nada mais do que um momento passageiro. Mas eu não conseguia esquecer. A culpa me corroía e o medo surgia. Medo de ser descoberta, medo do que isso poderia significar para minha família, para minha vida. Eu precisava de distância, precisava fugir do que acabara de acontecer. Mas por mais que eu tentasse afastá-lo dos meus pensamentos, ele permanecia. Ele havia deixado uma marca em mim, uma parte de mim, que eu não conseguia apagar facilmente. O medo de ser descoberta, o medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse, me dominava. Mas, mais do que isso, havia um sentimento de temor. Um medo de que Alexandre não fosse a pessoa que eu pensava que era. Perguntas começaram a se formar. O que ele queria de mim? Era apenas um jogo distorcido para ele? Ou havia algo mais profundo? Eu não tinha essas respostas, mas sabia uma coisa com certeza. Eu estava muito envolvida e agora não havia como sair. O resto do dia passou em um borrão, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo havia mudado. A conexão entre Alexandre e eu tinha se transformado em algo muito mais sombrio, e agora eu estava presa nisso, gostando ou não. Eu não sabia o que viria a seguir, mas o medo no meu peito me dizia que fosse o que fosse, seria muito pior do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Os dias que se seguiram se misturaram em uma neblina de temor e confusão. Tentei me convencer de que tinha sido apenas um erro, um lapso de julgamento. Mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Tentei manter minha distância, tanto física quanto emocional, de Alexandre. Mas ele parecia estar em todos os lugares, observando-me com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através de mim. Sua presença era sufocante e eu não conseguia escapar dele. Toda vez que pensava ter afastado os pensamentos, eles voltavam, me inundando de culpa, medo e um estranho sentimento de desejo que eu não conseguia controlar. Era impossível ignorar a atração entre nós, a maneira como ele me olhava, como se soubesse cada segredo que eu tentava enterrar. Não havia escapatória da força magnética dele. A família havia planejado outra saída, uma caminhada pela floresta até um pequeno lago isolado nas proximidades. Todos estavam animados, mas eu sentia uma sensação de presságio se aproximando de mim como uma sombra da qual eu não conseguia fugir. Eu tinha que manter a calma, mas mesmo enquanto me dizia isso, sabia que era uma mentira. A caminhada era bonita, serena até, mas eu não conseguia me concentrar em nada além da distância entre Alexandre e eu. Ele parecia estar em todos os lugares, sempre logo atrás de mim, esperando por um momento em que ninguém estivesse olhando. Nos encontramos sozinhos perto do lago. Os outros estavam longe e eu sentia tensão no ar antes mesmo de vê-lo. Ele estava em pé, perto da água, me observando com aquele mesmo olhar intenso. Meu pulso acelerou e por um momento eu congelei. No momento em que caminhei mais perto, ele já estava lá, sua presença esmagadora. Sem uma palavra, sua mão encontrou meu pulso, puxando-me em sua direção. Meu coração disparou,
uma mistura de medo e antecipação me inundando. Era como se estivéssemos presos em uma teia, presos entre o que queríamos e o que sabíamos ser errado. Mas nada disso importava agora. Não havia nada de gentil na maneira como ele me olhava, nada de reconfortante. Era tudo consumido, desesperado, como se ambos soubéssemos que esta poderia ser a última vez, que talvez não tínhamos outra chance. O mundo ao nosso redor desapareceu. Havia apenas ele, apenas atração entre nós. Eu não conseguia me controlar. Minha mente girava, as consequências esquecidas, perdidas no momento. Mas tão rápido quanto aconteceu, o peso de tudo voltou. O ar frio pressionava contra minha pele, os resquícios do momento permanecendo como uma marca que eu não conseguia apagar. A caminhada de volta para a cabana parecia uma eternidade. A culpa era sufocante, pressionando meu peito. Eu não conseguia olhá-lo, mas sabia que ele estava andando ao meu lado, sua presença pairando sobre mim. Eu não sabia mais o que pensar. Ele tinha planejado tudo isso desde o início, ou fui eu quem permitiu que isso acontecesse? Quando voltamos, tentei agir como se tudo estivesse normal, mas não estava. As paredes pareciam estar se fechando sobre mim, e eu podia sentir o peso de nossas ações, mesmo que mais ninguém pudesse. Os dias seguintes foram um borrão. Eu não conseguia escapar de Alexandre. Sua presença me assombrava. Cada olhar, cada momento que compartilhávamos era um lembrete do erro que cometemos, da teia que tecemos. Tentei afastá-lo, mas ele não me deixava. O medo de ser descoberta estava sempre ali, espreitando sob a superfície. Eu não conseguia suportar a ideia do que aconteceria se alguém descobrisse. A vergonha me destruiria. Mas ainda mais do que isso, eu temia Alexandre. Eu temia o que ele havia se tornado, o que ele havia me transformado. No final do fim de semana, eu era uma sombra da pessoa que eu era quando chegamos. Eu não conseguia olhar para ninguém da mesma maneira. Não conseguia sentir da mesma maneira sobre nada. Eu estava consumida pelo conhecimento do que havia acontecido, do que fizemos. E ainda assim, não conseguia parar de pensar nele. Não estava acabado, nunca estaria acabado. Na última noite da viagem, enquanto a família se reunia para uma refeição, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava por vir, algo para o qual eu não estava preparada. Alexandre estava sentado à minha frente. Seu olhar nunca se afastando de mim, um sorriso discreto brincando nos cantos de seus lábios. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia, algo do qual eu não podia escapar. O ar entre nós crepitava com uma tensão não dita. Eu estava presa nesse jogo distorcido e não havia como sair, como desfazer o que havia sido feito, como voltar atrás nas escolhas que fiz. O medo era sufocante e não era mais apenas o medo de ser descoberta. Era o medo do próprio Alexandre, o medo do que ele havia se tornado e do que eu havia me tornado aos olhos dele. E enquanto eu o olhava do outro lado da mesa, percebi uma verdade horrível. Eu não era mais apenas sua prima, eu era algo muito mais sombrio, algo que nunca seria apagado e não havia como voltar atrás.